Eu amo a cultura judaica. Fritando latkes, dançando a hora e acenando com uma galinha na cabeça para espiar pecados. O quê? Você nunca fez essa última? E sobre esconder uma lata de pão? Você também nunca fez isso? Você não está sozinho. O judaísmo é tão diverso quanto seus praticantes. Há inúmeros costumes judaicos, sendo difícil nomear a todos. Então nós reduzimos um pouco. Conheça 10 das tradições mais surpreendentes do judaísmo. Número 1. Caparote. De todas as tradições nesta lista, caparote é de longe a mais controversa. Capara significa expiação. Antes do dia da expiação judaico, expiamos intensamente de todas as formas possíveis, pedindo perdão a quem machucamos, orando e fazendo caridade. Caparote apenas acontece de ser uma maneira incomum de dar caridade. O ritual consiste em passar delicadamente uma galinha sobre a cabeça 3 vezes enquanto recita: "Este é o meu substituto", em essência pedindo a Deus para transferir quaisquer coisas ruins, como fortuna e tragédias que estão vindo em sua direção para a galinha. Depois de dizer a oração, você abate a galinha e a doa para a caridade. O ritual é tão antigo quanto o Talmud, e é cercado de controvérsia, pois não é mencionado nos textos judaicos. Alguns judeus rejeitam essa tradição ultrapassada, enquanto outros a adaptaram usando dinheiro no lugar de uma galinha viva. Você continua fazendo caridade sem irritar a PETA? Número 2. Mimona. Certas tradições judaicas são tão antigas que suas origens são incertas. Mimona, um festival animado que celebra o fim da Páscoa judaica. Sabe-se que a mimona teve origem com os judeus marroquinos, mas seus primórdios permanecem um mistério. Há quem diga que mimona celebra o filósofo judeu Maimônides. Outros apontam para a palavra hebraica emuná, que significa fé, e a palavra árabe ma'amun, boa sorte. Em suma, é uma celebração da nossa fé em coisas boas futuras. Não importa como começou, mimona é sempre um bom momento, completo com cantoria, dança e carboidratos sem fim. É a nossa primeira prova daquele doce pão fermentado desde o início da Páscoa. E nos entregamos em grande estilo, especialmente na mufleta, uma crepe marroquina com mais manteiga e mel. Número 3. Sigid. Sigid é uma antiga festa judaica etíope que agora chegou a Israel. A comunidade judaica Beit Israel ficou isolada de outros judeus por milênios, mas eles mantiveram sua fé forte. E é de onde vem o Sigid. O feriado celebra o anseio deles por voltar a Israel. Historicamente, os judeus etíopes passavam o dia orando, jejuando e renovando sua aliança simbólica com Deus. Como você renova simbolicamente um acordo divino? Primeiro tome banho. Depois, vista-se de branco e suba a montanha mais alta que encontrar. E se estiver disposto, faça isso carregando uma pedra na cabeça para simbolizar seus pecados. Com a maioria dos Beit Israel de volta à Terra Santa, a festa ganhou mais significado. É reconhecido como feriado oficial em Israel, para que todos possam aprender mais sobre a comunidade etíope no país. Estou animado para ver como, sinceramente, ao longo de um ano, viemos aqui para Jerusalém com um só coração, como uma só pessoa. Milhares de judeus etíopes e dignitários vêm a Israel e participam de cerimônias com locais e políticos, incluindo uma com o presidente israelense em sua própria casa. Número 4. Cerimônia de Henna. A Henna é comumente associada a casamentos hindus, mas os judeus sefarditas também celebram uma cerimônia de Henna pré-casamento. Dias antes do casamento, as famílias dos noivos promovem uma festa que termina com uma cerimônia de Henna. Um membro respeitado da comunidade, como uma avó, coloca uma bola sólida de Henna nas palmas das mãos do casal, simbolizando saúde, segurança e fertilidade. Após a noiva e o noivo terem sua Henna, os demais convidados também participam. Família e amigos se soltam na pista de dança, e todos se vestem com trajes tradicionais e comem deliciosas comidas tradicionais. Conforme os judeus israelenses se mesclam, é comum ver cerimônias de Henna entre judeus de todas as origens. A Henna pode ter origem sefardita, mas se tornou uma tradição israelense. Quinto, fogueiras no Lag Bomer. Provavelmente você já se sentou em volta de uma fogueira, torrando marshmallows e contando histórias de fantasmas. Mas você já dançou ao redor de uma fogueira de 3 metros de altura com centenas de pessoas? Não é o Burning Man. É o Lag Bomer, uma festa judaica com raízes misteriosas. Alguns dizem que celebramos essa festa ardente para comemorar o fim de uma praga que matou milhares de judeus.
A maioria dos mortos eram alunos do Rabino Akiva, um dos mais famosos de todos os tempos. Mas outros dizem que um dos rabinos de todos os tempos, o Rabino Akiva. Outros afirmam que Shimon Bar Yochai foi discípulo do Rabino Akiva. Quando seu professor foi preso e assassinado pelos romanos, o Rabino Shimon soube que era hora de se esconder. Ele passou os 13 anos seguintes em uma caverna com seu filho. Muitos judeus creem que foi lá que ele redigiu o texto central da Cabala, o misticismo judaico. E embora a maioria dos estudiosos discorde, muitos judeus reverenciam o Rabino Shimon Bar Yochai como um dos principais místicos do judaísmo. Eles celebram Lag Bomer no dia de sua morte. Mas e as fogueiras? Bem, assim como todo o resto no judaísmo, depende de quem você pergunta. Dizem que o Rabino Shimon revelou os segredos da Torá até o momento de sua morte. Esses segredos eram tão profundos que até o sol esperou ele terminar antes de se pôr. Em sua memória, acendemos grandes fogueiras para iluminar a noite. Outros dizem que a fogueira simbolizava a luz que o Rabino Shimon trouxe ao mundo, rendendo-lhe o apelido de vela sagrada. Dezenas de milhares de judeus celebram Lag BaOmer no túmulo do Rabino Shimon, entre outros lugares. Alguns até viajam para a ilha tunisiana de Djerba para visitar a sinagoga mais antiga da África. O local é um santuário para uma santa mulher judia. Lag BaOmer é sobre encontrar luz mesmo diante de circunstâncias terríveis. Não importa onde celebramos Lag BaOmer, mantemos as chamas brilhando intensamente. Número 6, acima Sharon. Você já viu um menino judeu com cabelos muito compridos? Não. Ele não está formando uma banda de rock, apenas ainda não fez 3 anos. Muitos judeus esperam 3 anos para o primeiro corte de cabelo do filho. Por quê? Bem, existe a razão textual. A Torá ordena esperar 3 anos antes de desfrutar dos frutos de uma árvore. Isso mesmo, pelos primeiros 3 anos. Esse fruto é proibido. Assim como damos 3 anos a um menino para amadurecer antes do primeiro corte de cabelo. 3 anos é uma idade de transição para meninos judeus. Cães são considerados filhotes até os 3 anos de idade. Mas agora, eles estão prontos para começar a realizar algumas mitzvot básicas e aprender a Torá. Após o corte de cabelo, eles mostram a todos que alcançaram uma nova etapa em seu desenvolvimento espiritual. Número 7. Chalash Lisel. Se você passa muito tempo nas redes sociais, pode ter ouvido falar de Chalash Lisel. Esta é uma Chalash Lisel. Esta semana é a semana da Chalash Lisel. Shlisel significa chave em Yiddish. O primeiro Shabat após a Páscoa é considerado um momento propício para pedir a Deus por segurança financeira. Então alguns judeus assam halot em forma de chave para simbolizar a chave do sucesso financeiro, que está nas mãos de Deus. Apesar de alguns rabinos rejeitarem a tendência, muitos judeus encontram grande significado em fazer um belo pão de Shabat manualmente. Alguns até colocam uma chave real no pão. Número 8. Seder de Tu B'Shvat. Rosh Hashanah é o ano novo judaico, mas os judeus também celebram um ano novo para as árvores. Chamamos isso de Tu B'Shvat, que é literalmente sua data em hebraico, o 15º dia do mês de Shavuot. Muitas pessoas não percebem que o judaísmo está intimamente ligado à agricultura. Antes da destruição do templo, os judeus eram principalmente agricultores com forte vínculo com suas terras. Apesar de não trabalharmos mais na agricultura, ainda celebramos nossa conexão com a natureza. Como judeus, expressamos isso através da comida. No Tu B'Shvat, fazemos um seder que destaca a fartura da terra. A tradição teve início com místicos judeus medievais de Tzfat, mas não é preciso ser um místico para apreciar boa comida. O ritual exato difere dependendo de quem e onde você está, mas todo seder de Tu B'Shvat inclui frutas da terra de Israel, como uma dose saudável de vinho kosher. Número 9. Visitando Kivret Tzadikim. Visitar um túmulo não é incomum, mas com que frequência você visita túmulos de pessoas que morreram há séculos? Bem, se você é judeu, surpreendentemente muitas vezes. O judaísmo é uma religião antiga, portanto, houve tempo suficiente para o surgimento de figuras sagradas. Dos patriarcas bíblicos aos sábios medievais e rebes do século XX, fomos abençoados com muitos modelos a seguir. Os túmulos deles viraram local de peregrinação para vários judeus. Agora vamos deixar claro. Quando oramos no túmulo de uma pessoa santa, não estamos orando para eles. Estamos orando a Deus e somente a Deus, inspirados pelo legado da pessoa santa. Portanto, você encontrará casais orando por um bebê no túmulo de nossa matriarca Rachel, que enfrentou infertilidade por anos antes de conceber.
Por isso, você encontrará centenas de milhares de hassídicos na Ucrânia a cada Rosh Hashanah. Nem todos apreciam essa tradição ucraniana a cada Rosh Hashanah. Nem todos apreciam essa tradição. Alguns dizem que até beira a idolatria. Porém, os judeus que oram nesses locais de sepultamento afirmam que a santidade do lugar fortalece sua conexão com Deus. Número 10. Pidyon Haben. Nossa última tradição é selvagem. Envolve um bebê em uma bandeja coberta de joias. Coisas normais. Então vamos desmembrar isso. Há 2 motivos para esta cerimônia, ambos relacionados ao êxodo do Egito. Lembre-se que no Seder de Páscoa, o faraó só deixou os israelitas partirem após Deus enviar a 10ª praga. Nenhuma das pragas foi agradável, mas a 10ª foi a pior. Foi a morte de todos os primogênitos homens no Egito. Os bebês israelitas foram poupados deste destino, por isso os judeus devem redimir seu primogênito. Em casais judeus, o primogênito masculino é simbolicamente redimido pelo pai. Quando o bebê completa 1 mês, seu pai vai a um kohen, ou sacerdote, com um pagamento. O kohen pergunta se o pai prefere ter seu filho ou o dinheiro. O que você prefere, este shekel ou os 5 shekels que foi obrigado a usar? Eu quero tirar minhas roupas e vestir um dos shekels que fui forçado a usar pela Torá. E então, o pai dá a ele os shekels em troca de seu filho. Essa cerimônia nos lembra que todos, especialmente os primogênitos masculinos, salvos da 10ª praga, pertencemos a Deus. Pode parecer muito sério, mas é bem divertido. Entes queridos se reúnem para a cerimônia. Os pais orgulhosos colocam o bebê em uma bandeja de prata coberto de joias para mostrar amor e tirar fotos adoráveis para o slideshow do Bar Mitzvah. Mas há outra explicação para a cerimônia. Após deixarem o Egito, os israelitas perambularam pelo deserto durante 40 anos. Eles passaram parte desse tempo construindo um templo portátil, um prelúdio do Templo de Jerusalém. Todo templo precisa de sacerdotes para conduzir o serviço. Originalmente, todo primogênito judeu deveria ser sacerdote. Mas eles nunca tiveram a chance, pois quando Moisés subiu o Monte Sinai para buscar a Torá, o povo começou a ficar inquieto. Todas as tribos de Israel, exceto uma, construíram um ídolo para adorar enquanto esperavam. Moisés retornou furioso. A idolatria era basicamente o maior não no judaísmo. Como punição pelo pecado dos israelitas, Deus decidiu que nenhum dos seus meninos seria sacerdote. Terceiro strike, e ele foi expulso do jogo. Em vez disso, ele deu a honra do sacerdócio à única tribo que não havia participado na construção do ídolo. Está me acompanhando até aqui? Avance alguns milhares de anos. Não temos mais um templo, mas ainda há uma classe sacerdotal. Por isso, os pais judeus procuram esses sacerdotes para redimir seus filhos. Você pode conhecê-los como seu amigável vizinho Cohen. Essas 10 tradições são só o começo. O povo judeu tem uma história longa, então houve tempo suficiente para desenvolver uma cultura rica e surpreendente. De pães trançados a bebês em uma bandeja, há algo para todos se conectarem.